Vamos lá, gente? Então, olha, vamos fazer agora os exercícios do chamado módulo 8, não é? Eu não vou começar pelo exercício número 1, eu vou começar pelo exercício número 3, que ainda acompanha o módulo 7. Olha só. A passagem subterrânea paulista Dr. Arnaldo, da cidade de São Paulo, tem extensão de 360 metros. Tá bom. Tá aí, 360 metros. Um automóvel de 4 metros de comprimento mantém velocidade escalar constante de 50,4 km por hora desde a entrada até a sua saída completa dessa passagem subterrânea. Qual é o tempo gasto para esse automóvel realizar o percurso descrito? Então, olha, você não pode desprezar nesse problema a dimensão do automóvel. Ele não é uma partícula. Por quê, hein, professor? Porque quando o automóvel está na iminência de entrar no túnel, o para-choque da frente dele está alinhado com a entrada do túnel, não é isso? E para que ele consiga atravessar completamente o túnel, é necessário que a traseira dele apareça aqui, ó, ao final do túnel. Então, olha só, nesse tipo de problema, eu preciso perceber que o tal do automóvel vai ter que percorrer a distância da traseira até a entrada do túnel, mais a distância da traseira até o final do túnel. Então, ele vai ter que percorrer o próprio tamanho, o automóvel, claro, todas as partes do automóvel, não é, gente? Se a parte traseira do automóvel percorre 4 metros, a frente do automóvel também percorreu 4 metros. É que fica mais fácil a gente observar esse fenômeno de ultrapassagem alinhando a parte traseira daquilo que está ultrapassando com a parte final daquilo que foi ultrapassado, né? 4 metros, mais qual o tamanho aí do tal do túnel? 360. Então, qual é, em módulo, o ΔS do nosso automóvel? 360 mais 4, que dá 364 metros. E qual a velocidade escalar em módulo que ele vai ter nesse problema? Diz o texto que é 50,4 km por hora. Então, olha, aí nós temos uma incompatibilidade de unidades, né? Porque nós temos o ΔS em metros e a velocidade escalar em km por hora. Então vamos dividir por 3,6 e vamos convertê-la para metros por segundo. Dá 14 metros por segundo. Combinado? 14 metros por segundo. E agora, qual os exercícios lá do módulo 7, não é? Nós sabemos que o intervalo de tempo no movimento uniforme pode ser calculado fazendo-se o quê? ΔS sobre módulo da velocidade escalar. Então, são 364 metros percorridos em movimento uniforme com a velocidade escalar de quanto mesmo? 14 metros por segundo. Não é verdade? Essa é a continha que nós vamos fazer. E 364 dividido por 14 dá exatamente quanto? 26 segundos. E que nos leva à alternativa qual? Alternativa B. Até aí tudo bem? É um exercício clássico, viu? Todo aluno que sai do cursinho tem que necessariamente saber fazer esse exercício. Combinado? Vamos fazer mais um? Não um. Vamos fazer o exercício próximo, de propósito. O exercício número 4. Preste atenção. SpaceX. Considere um objeto que se desloca em movimento retilíneo uniforme durante 10 segundos. O desenho abaixo representa o gráfico do espaço em função do tempo. Bom, observe que o gráfico do espaço em função do tempo é uma função de número grau, como era de se esperar, não é? Porque no movimento uniforme, o espaço em função do tempo é sempre de primeiro grau. Combinadinho? Então, você lembra qual a expressão geral? Sorvete.
Legal. Tá bom. A pergunta é a seguinte: qual é o espaço do objeto no instante t igual a 10? Então, vamos encontrar a expressão algébrica, não é? Que caracteriza esse gráfico. Né? Vamos achar o sorvete desse gráfico. Então eu vou fazer o seguinte, olha só. O espaço inicial é o espaço da partícula no instante t igual a 0. E aqui no gráfico eu consigo ver isto, não é? Olha lá, no instante t igual a 0, o espaço vale quanto? Isso, 3, não é? Esse pontinho aqui, ó. Você concorda? Esse aqui, ó. Tá bom? Então eu já tenho o espaço inicial. Então eu coloco aqui, espaço inicial é 3. Agora, os matemáticos chamam esse valor aí de coeficiente linear da função, né? Tá bom? Você lembra que em matemática, geralmente eles escrevem assim, né? O S está fazendo papel de ordenada, o S0 é um número e o V é um número representado geralmente pela letra A, não é? Vezes x, que é o tempo. Então esse B é o coeficiente linear, no caso aí do movimento uniforme é o S0. Tá bom. Agora, vamos calcular a velocidade escalar. Como é que você vai fazer para calcular a velocidade escalar? Como é um movimento uniforme, você pode calcular a velocidade escalar fazendo-se o quê? Delta S sobre delta T. Mas olha só o que os matemáticos falam corretamente. O coeficiente angular, aqui representado pela letra A, de uma função de número grau, é a declividade do segmento de reta em relação ao eixo horizontal. Ou seja, o A é a tangente deste ângulo. E de fato, né, turma, você lembra? A tangente do segmento de reta. A tangente do segmento de reta que tangencia o gráfico espaço por tempo define a velocidade escalar no instante. É a interpretação gráfica de quê? Da derivada. Então, o V aqui é numericamente igual à tangente de θ. E olha só, você lembra como é que calcula a tangente de um ângulo? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quando você faz, eu tenho certeza que você está vendo um triângulo retângulo aqui, né? Ó. Olha lá. Opa! Tenho certeza. Quando você faz ΔS sobre ΔT neste problema, o que você está fazendo? Você está pegando o cateto oposto a esse ângulo θ, que é esse ΔS aqui, ó, e dividindo pelo cateto o quê? Adjacente, que é esse ΔT. Então a declividade do segmento de reta tangente ao gráfico espaço por tempo é a velocidade escalar. Combinado? Tá bom. Então aí o ângulo está entre 0 e 90, então de fato, né, a velocidade escalar é positiva. O movimento realmente é progressivo. Então ΔT, 3 menos 0. ΔS, quando t vale 3, o S vale quanto? 12. Menos 3, porque quando t vale 0, o S vale 3. Então nós vamos ter que a velocidade escalar da partícula é 9 dividido por 3, que dá quanto? 3 metros por segundo. Então como é que fica a função horária dos espaços dessa partícula? O sorvete dela. 3 mais 3 vezes t no sistema internacional de unidades. Como eu quero saber o S quando t vale 10, basta substituir, né? 3 mais 3 vezes t, que é 10, porque eu quero saber o espaço no instante t igual a 10. Então S1 vai ser 3 vezes 10, 30, 30 mais 3, 33 metros. Gostou do exercício? Legal, né? Da alternativa qual? C de cebola. Combinado? Legal, legal, legal.
Agora, vamos fazer um tipo de exercício muito comum em vestibular, né? Eu já deixei de propósito. É o exercício em que nós temos a situação de encontro. São duas partículas que se movem ao longo de uma mesma trajetória e elas eventualmente podem se encontrar, né? E eu quero saber onde elas se encontram e qual o instante de encontro, a partir de um determinado instante, não é? Então, olha só, um exercício bem simplesinho desse modelo é o exercício número 1 do módulo 8. Então, acompanhe, ele vai servir de modelo para a gente. Utilizando-se um kit de experimentos constituído de um trilho de ar e duas esferas, o professor Physicon efetuou a seguinte experiência representada para a figura a seguir. Então, ele lançou duas bolinhas ao longo de uma mesma trajetória retilínea que se movem com velocidades escalares constantes dadas pela figura e que, quando ele dispara o relógio, essas bolinhas estão aí, ó. Uma está alinhada com a régua em 10 centímetros, a outra alinhada com a régua nos 14 centímetros. Muito bem. A partir desse instante, ele quer saber quando é que a bolinha mais rápida que vem atrás colide com a bolinha que está à frente mais lenta. E, com base no quando elas se encontram, ele quer saber em que local se encontram. Tanto que as perguntas qual é a posição correspondente à colisão das esferas? Muito bem. Você pode resolver esse exercício de outras maneiras além da que eu vou usar, não é? Mas já pensando no futuro, vamos fazer um processo prático. Então, duas partículas se movem ao longo de uma mesma trajetória. Eu quero saber quando e onde elas se encontram. Então, eu posso, em geral, obter as funções horárias de cada partícula e, a partir dessas funções, eu consigo resolver o problema. Então, vamos montar as funções horárias das duas partículas. Sabemos que elas têm movimento uniforme. Então, a função horária das duas partículas é dada pelo sorvete. Como é que ficaria a função horária da partícula A? Bem, claro, eu estou orientando a trajetória da esquerda para a direita, estou admitindo como origem dos espaços o zero dessas régua centimetrada. Então, nesse instante, a partícula A está na posição 10 centímetros e move-se em movimento progressivo, né? Com movimento progressivo, com velocidade de 5 centímetros por segundo. Então, a função horária dessa partícula é 10 mais 5t. E a da partícula B? Vai ser espaço inicial, quando eu disparo o relógio, ela está na posição 14, não é? Mais 3 vezes t. Achei as funções horárias. Claro, S em centímetros, T em segundos. Agora, eu vou determinar o instante que elas se chocam, que elas se encontram. Então, para isso, eu vou igualar o espaço de A com o espaço de B. Eu quero saber quando é que essas equações, o valor de t, que essas equações dão o mesmo espaço. Ora, o espaço de A é dado pela expressão 10 mais 5t. E o espaço de B é dado pela expressão 14 mais 3 vezes t. Esse t é o instante de encontro, eu vou chamar de instante t. Ok? Agora é só isolar, né? Vai ficar 5 vezes t menos 3 vezes t igual a 14 menos 10. Então, nós vamos ter que 2t é igual a 4. Então, o instante que essas duas partículas se encontram é o instante t igual a 2 segundos, 4 dividido por 2. Opa! 4 dividido por 2, 2 segundos. Mas eu quero saber onde elas se encontram. E agora, professor? Agora vem a segunda parte. Para saber onde elas se encontram, substitua esse instante de encontro numa das duas funções, ou A ou B. Eu vou substituir na A. Combinado? Então vai ficar assim, ó. S de encontro é igual a 10 mais 5 vezes T de encontro, que é
2. Ok? Então, S de encontro vai ser 10 mais 5 vezes 2, 10, 20. Então, elas se encontram no espaço 20 centímetros. Gostou do exercício? Legal? Legal, né? Então, olha lá. 20 centímetros, alternativa D. Combinado? Vamos fazer mais um parecido? Vamos? Então vamos. Olha lá. Exercício número 2, um pouquinho mais difícil que o anterior. O tempo gasto por um ônibus em trajetória retilínea no trecho entre duas cidades A e B, que estão distantes aí de 720 km, é de 12 horas. Os dois ônibus partem das respectivas cidades em tempos diferentes, ou seja, às 7 horas sai um ônibus da cidade A, que eu vou também chamar de ônibus A, com destino à cidade B. E às 12 horas sai outro ônibus da cidade B para a cidade A. Então há uma defasagem entre eles de 5 horas. Quer dizer, quando o tempo de movimento de A inicia-se, o tempo de movimento de B só vai iniciar 5 horas depois. Ok? Então, para 6 horas de movimento de A, eu tenho apenas 1 hora de movimento de B. Legal. A partir dessas informações, podemos acertadamente afirmar que os ônibus irão se encontrar onde? Tá. Então vamos lá. Primeiro passo, vamos imaginar aí a trajetória, tá bom? Dos ônibus. Então, vou colocar aqui a cidade A, de onde saiu o ônibus A, e a cidade B. De acordo com o texto, a distância entre essas duas cidades era de quanto? A distância entre essas duas cidades era de 720 quilômetros, ok? Então vamos colocar lá, 720 quilômetros. Observe que eu orientei, por minha conta e risco, a trajetória da esquerda para a direita. Como eu vou montar as funções horárias dos espaços dessas partículas, eu vou ter que admitir em algum lugar a origem dos espaços. E, convenientemente, eu adotei no ponto A. Então, o espaço de A é a origem do espaço e também é a posição inicial dele. Logo, o espaço de B inicial é 720 km. A tem movimento, o quê? Progressivo. Nessa minha trajetória. E B tem movimento o quê? Retrógrado. Ok? Legal? Tá bom. Ambos têm a velocidade escalar com módulos iguais, você viu aqui no Note a Dot? Então é fácil calcular a velocidade de A e B em módulo. Porque logo no começo do texto, ele me disse que esses ônibus percorrem em movimento uniforme 720 km em quantas horas? 12 horas. Não foi isso que ele falou? Olha lá, 720 km em 12 horas. Então, em módulo, o ΔS desses móveis sobre o ΔT é igual a 720 dividido por 12. Então, a velocidade escalar desses ônibus em módulo é 60 km por hora. Claro, como eu vou montar uma função horária dos espaços, a velocidade escalar de A é positiva na minha orientação de trajetória e a velocidade escalar de B é negativa. Tá bom? Vamos montar as equações horárias dos espaços. É aí que você tem que tomar cuidado. Expressão horária dos espaços do A é o famoso sorvete. Calma, sorvete. O espaço inicial é 0. A velocidade escalar eu admiti positiva. Vezes o tempo. Então, para A, essa expressão é válida a partir do instante t igual a 0. Para t igual a 0, imediatamente a partícula começa a se mexer. Para t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, vai embora. Ok? Agora, e para B? Para B, essa expressão não vale, porque B só começa a se mexer 5 horas depois de A, o espaço de B. Então, nós temos que fazer um desconto aí, ó. Então, espaço de B, espaço inicial, 720. Ok? Menos velocidade escalar negativa, sorvete,
vezes o tempo. Só que o tempo válido para essa equação tem que ser descontado sempre de quantas horas? 5 horas. Porque ele só começa a se mexer 5 horas depois de A. Então, para B, o instante t igual a zero ocorre quando t vale 5 horas. Passaram-se 5 horas para A. Tá bom? Então, B vai se mover durante 1 hora depois de 6 horas de movimento de A. E assim sucessivamente. Legal? Agora as equações estão bem escritas e está tudo pronto para a gente resolver o problema. Então, eu quero saber quando é que o espaço de A é igual ao espaço de B. Ok? Então, eu quero saber quando é que 60 vezes t de A é igual a 720 menos 60 vezes t menos 5. Tranquilo? Legal? Então, olha, eu posso ganhar um pouquinho de tempo, né? Olha, eu posso, se quiser, né, fazer as contas do jeito que está aí, mas eu posso dividir todos os termos dessa igualdade por 60. Ó, 60 dividido por 60 dá 1. 720 dividido por 60 dá quanto? Dá 12. E 60 que está multiplicando esse termo t menos 5 também dá 1. Tá bom? Ah, professor, eu não gosto de fazer isso. Ah, então você vai gastar mais tempo, fazer umas contas maiores. Então vamos lá? Então vai ficar assim, ó. 1t é igual a 12 menos 1t distributiva, hein? Né? Menos 1 vezes t, menos 1 vezes 5, mais 5. Então nós vamos ter que 2t, passei o menos t para o outro lado, é igual a 12 mais 5, que é quanto? 17. Então, o instante de encontro, a partir do momento que o A começa a se mexer, é de quanto? 8,5 horas. Mas eu quero saber a que distância da cidade eles se encontram. Então, vamos calcular? Vamos calcular o espaço de encontro. Para calcular o espaço de encontro, eu posso substituir esse instante em qualquer uma das duas equações, tanto de A como B. Eu escolhi o A, né? Porque fica mais fácil. Então, 60 vezes 8,5. Ok? Então, o espaço de encontro vai ser esse produto, que vai dar 510 quilômetros. Ok? Exatamente isso, 510 quilômetros, a partir da cidade A. Belezinha? Então, eles vão se encontrar no espaço 510. Ou seja, vão se encontrar a uma distância de 510 quilômetros da cidade A e, no entanto, a uma distância de quanto? 210 quilômetros da cidade B. Então, tem que procurar essa alternativa. Ok? Qual a alternativa que diz isso? É a alternativa A. 510 quilômetros de A. Legal o exercício? Ok? Não é? Bom, não é? Um bom exercício. Um pouco mais difícil, claro, mas é um bom exercício. Tem que treiná-lo, não é? Beleza? Vamos para mais um? Vamos? Mais um de encontro, né? Lembrando que você pode pegar depois e ver a resolução aí, né? Eu deixo sempre um espacinho, deixa eu colocar aqui até embaixo. Se você precisar copiar a resolução, tá aí. É só voltar o vídeo e pausar exatamente aí, tá? Então vamos lá. Próxima questão. Nós já fizemos a questão número 3, nós já fizemos a 4, então agora nós vamos para 5. Olha lá. Duas partículas se movem ao longo de uma trajetória retilínea, de uma mesma trajetória retilínea. E ele me dá como varia o espaço das partículas ao longo da trajetória com o tempo. Então, observe que A e B descrevem movimentos uniformes porque o espaço e o som do tempo de A e B são funções de primeiro grau. A, movimento progressivo, B, movimento retrógrado. E ele fala que em determinado instante os dois carros, né, que obedecem essas funções se encontram. Legal. E ele pergunta quanto que o carro A terá percorrido a partir do instante t igual a zero. Então, no gráfico, você percebe
claramente isso aqui, ó. Que o instante em que os espaços são iguais, no gráfico, seria esse aqui, né? Ó. T, e esse aqui seria os espaços iguais, ó. SA igual a SB. Claro, você não está vendo ninguém se mexer aí nesse gráfico, não é verdade? Não é? Você sabe que eles estão se movendo numa trajetória qualquer, diz ele, trajetória retilínea, e aí você só está vendo o quê? Como varia o espaço dessas partículas ao longo dessa trajetória com o tempo. Muito bem, então primeiro vamos calcular o instante de encontro. Como é que a gente faz? Vamos montar as equações horárias. Né? Então, para A, qual é o coeficiente linear da função dos espaços de A? Isso, é zero, porque quando t vale zero, S vale zero. Então a posição inicial de A é zero. E a de B, hein? Você poderia me falar qual é? Isso, quando t vale zero, o espaço de B é 90. Opa! O espaço inicial de B é 90 quilômetros. Tá bom. E as velocidades? Como é que você quer calcular? Você pode fazer o cálculo pela declividade do segmento de reta em relação à horizontal, né, como os matemáticos gostam, ou fazer ΔS sobre ΔT. Para ganhar tempo, vamos fazer ΔS sobre ΔT? Vamos. Então, lá. Velocidade escalar de A. Eu vou pegar dois pontos legíveis no gráfico de espaço e tempo, né? Então, olha lá. Eu sei que para A, quando t vale 3, o espaço dele vale 240. Então, 3, 240. Espaço final, instante final. O que eu estou considerando aí. Tá? Vou colocar lá. E para t igual a zero, o gráfico me indica que o A está no espaço zero. Olha lá. Então, a velocidade escalar de A é 240 dividido por 3 dá 80 km por hora. Agora vamos ao B. Olha lá, velocidade escalar de B. Elegível no gráfico 2 instantes também para B, não é? Opa, 2 instantes. Quando t vale 2, o espaço vale quanto? Menos 110. Então, vou colocar aqui, ó, 2 menos 110. Ok? E quando t vale 0, o espaço dele, de acordo com o gráfico, né, vale quanto? 90. Olha lá. Nós tínhamos até colocado. Tá vendo? Beleza? Então, vou colocar lá, 90. Ora, menos 110 menos 90 dá menos 200. Sobre 2 menos 0, que é 2. Então, dá menos 100 km por hora. Deu negativo a velocidade porque o movimento é retrógrado. Vamos montar as equações, então? Equação do A, 0 mais 80t. E equação de B, 90 menos 100t. T em horas, S em quilômetros. Condição algébrica de encontro. SA igual a SB. SA 80t, não precisa escrever o zero, né? Igual a 90 menos 100t. E aí, isola, não é? Vai ficar menos 100 mais 80, né? Menos 100 passa para o outro lado, né? Vai ficar 180t igual a 90. Então, t é igual a 90 dividido por 180, que dá meio. Agora vamos calcular o espaço de encontro. Substituir essa equação numa das duas equações, né? Eu vou substituir na de A, tá combinado? Então vai ficar
80 vezes meio, ok? E 80 vezes meio costuma dar quanto? Opa, 40 quilômetros. Então eles se encontram no espaço 40 quilômetros. Como o A estava inicialmente no espaço 0 e encontrou o B no espaço 40 quilômetros, a distância entre o espaço 0, ocupada no instante t igual a 0, ao espaço 40 é 40 quilômetros. Então o A terá percorrido 40 quilômetros. Ah, professor, se ele perguntasse o B, então qual o espaço inicial de B? Não é 90? Ele não encontra o A no espaço 40, então ele teve movimento retrógrado de 90 até 40. Então ele teria percorrido quanto? Uma distância de 50 quilômetros. Combinado? Gostou do exercício? Hã? Muito bom, né? Tem vários na coleção objetivo para você treinar. E eu tenho certeza que você vai treinar, não é? Ok? Porque matéria dada é matéria estudada, não importa, não é? Agora você tem que estudar, não tem jeito, né? Seja lá o problema que você está enfrentando.